Olá, povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho dos definite articles, os artigos definidos, que são nada mais, nada menos do que o, a, os, as do português. E tudo isso em inglês vai ser resumido ao the. Quando é que a gente vai ter que usar esse the na frase em inglês? Nas mesmas situações que a gente teria que usar em português. Então, por exemplo, na frase pegue uma xícara para mim, eu não estou definindo qual xícara eu quero. Pega qualquer xícara, uma xícara aí. E em inglês ficaria grab a cup for me. Já se eu dissesse, pegue a xícara que eu adoro, a gente já não tá mais falando de qualquer xícara. Eu já defini qual é a xícara da qual eu tô falando. É aquela que eu adoro. E justamente por isso é que eu vou ter que usar um definite article na frente da palavra xícara. Então ficaria grab the cup I love. E eu tô falando isso só para explicar um pouquinho melhor a ideia do definite articles, mas basicamente é utilizar o the, onde a gente utilizaria o, a, os, as em português normalmente. Matéria podia acabar aí e todo mundo ser feliz, mas temos casos específicos que para ajudar não são poucos e não tem esquema. Tem que sentar, estudar e decorar. Na realidade, dependendo da gramática que a gente pegar, a gente vai ter muita regra para estudar. Então, o que eu vou passar nessa aula aqui é um bem bolado, eu vou juntar umas par de regra para poder facilitar a vida. Então, bora. Primeira regra específica do uso de the. Antes de coisas que são únicas em um contexto. E com essa ideia a gente já consegue cortar 1 milhão de outras regrinhas que vocês precisariam ficar decorando. Vamos dar exemplo. Presidente. Presidente dentro de um país é uma figura única. Então eu vou ter que usar the president. O Papa. Quantos papas a Igreja Católica tem? Um só. Então, the Pope. Considerando o contexto da nossa galáxia, quantos sóis a gente tem? Um só. The Sun. Quantas luas o planeta Terra tem? Uma só, the moon? Então acho que já deu para entender. Tudo que for único dentro de um determinado contexto, usa o the na frente. Segunda regra para resumir também, antes do nome de tudo que for um acidente geográfico. O que é acidente geográfico? Montanhas, rios, canyons, ilhas, estreitos, vulcões são acidentes geográficos. E assim por diante. Deu para entender. Então em inglês, por exemplo, eu teria que dizer the Everest, the Grand Canyon, the Atlantic, the Amazon River e assim por diante. É uns lugares com relevo esquisito, pode considerar como acidente geográfico. Terceira regra, antes de sobrenomes representando a família. Que é coisa melhor que essa para decorar a regra, não tem. Quarta regra, antes de nomes de países formados por substantivos simples. Essa altura do campeonato a gente já não sabe nem mais o que é um substantivo simples, certo? Então vamos lá. Bora pegar o caso do United States, Estados Unidos. A palavra Estados é um substantivo simples eu posso utilizar ela em qualquer outro contexto. Estado de São Paulo, estado de saúde e assim por diante. Já o United, ele é um adjetivo, é a qualidade desses estados que estão aparecendo aí. Só que quando eu transformo essas duas palavras, que são simples, que servem para 1000 contextos, em um nome de país, aí eu tenho essa quarta regra que eu preciso utilizar o the na frente. Por isso que Estados Unidos, em inglês, você sempre vai ter que falar the United States. Outro caso, Reino Unido, the United Kingdom. República Dominicana, the Dominican Republic, e assim por diante. Todos os nomes de países que são formados por substantivos simples. Quinta regra, antes de adjetivos substantivados. A gente já não sabia o que era mais substantivo, imagina um adjetivo substantivado. Pensa nesse exemplo aqui, ó. Old book, livro velho. A gente sabe que esse old está fazendo papel de adjetivo do livro. Agora, se eu tirar esse old, que naturalmente faz papel de qualidade, e colocar ele em um outro contexto, tirar ele do papel de qualidade e colocar ele para fazer o papel da coisa em si, então aí a gente vai ter um adjetivo que foi transformado em substantivo. Então, por exemplo, ao invés de falar old man, homem velho, eu poderia ter falado the old, como o velho em si, a pessoa velha, mas aí a gente não fala mais a palavra man. Isso serve, por exemplo, também para the young, o jovem. Jovem é qualidade, mas aqui ele se tornou a pessoa jovem. Sexta regra, antes de instrumentos musicais. Graças a Deus isso daqui é fácil. Apareceu um instrumento musical, você tem que tacar the na frente. Então, the piano, the guitar, the flute e assim por diante. E para quem achou que a matéria acabava aí, a gente ainda tem os casos que nós não podemos utilizar o the, diferente do português. Bora fazer aquela lista maravilhosa. Número 1. Antes de refeições, a gente não pode usar the. Nem antes de nomes próprios, nem antes de possessivos, nem antes de áreas do conhecimento humano, nem antes de substantivos incontáveis. Vamos jogar essas regras para os exemplos.
Dinner, lunch, jantar, almoço. A gente não vai utilizar o the na frente, exceto se tiver algum modificador. Por exemplo, o jantar de Natal. Só falou jantar, só falou almoço, só falou café da manhã, não usa o the na frente. Antes de Maria, João, Brasil, China, Japão. E aquela regra que a gente tinha que usar o the antes de nome de país é só para países formados por um substantivo simples, um adjetivo ou dois substantivos. Não é o caso desses daqui. Antes de possessivos, my house, your car. Então, a minha casa em inglês não vai ficar the my house, por favor. Áreas do conhecimento humano, math, history, português, English. E antes de substantivos incontáveis, eu não posso falar eu bebo muitas águas. A água é incontável, então antes de water, de bread e assim por diante. E sim, agora a gente terminou as regras. Todas as 1 milhão que vocês vão ter que decorar. Ok? Estudem fazendo muitos exercícios sobre isso que eu tenho certeza que vocês vão lembrar de algumas regras pelo menos. E fechou.